Estamos aqui em mais uma apresentação do Grupo de Estudos sobre Educação Libertária, organizado pelo Centro Acadêmico da Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a chapa Eu Acredito na Rapaziada. E aí, nesse grupo de estudo, no encontro de hoje, nós estamos no 5º encontro, estaremos falando da terceira onda histórica do anarquismo, que compreende o período de 1924 a 1949. Esse encontro foi realizado no dia 12 de setembro de 2020. E aqui nós trazemos um gráfico que fala um pouquinho sobre, representa essas 5 ondas, na qual essa metodologia divide, né, esse fluxo de atividades e de influências do movimento anarquista no mundo. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa metodologia, nós indicamos buscar os materiais do ITA, Instituto Histórico de Teoria e História do Anarquismo, né? Tem materiais no site, tem vários pesquisadores da área que podem falar um pouquinho mais sobre essa metodologia. Mas essas 5 ondas, né? Assim, a primeira está aqui de 1868 a 1894, a segunda onda, que a gente vê, né, uma grande intensidade de atividades, assim, de 1895 a 1923. A terceira onda, na qual nós vamos dedicar esse encontro, vai no recorte temporal de 1924 a 1949. Os próximos encontros, nós vamos estar falando da quarta e da quinta onda. Quarta onda de 1950 a 1989 e a quinta onda de 1990 até os dias mais recentes. Então, nessa terceira onda, nós vamos estar nesse recorte temporal de 1924 a 1949. Nós não temos a pretensão de falar todos os fenômenos e expressões que ocorreram nesse período, mas nós utilizamos essa metodologia do recorte e destacamos algumas das experiências, né, que nós tínhamos acesso também, né, com parte em algumas demandas que foram apresentadas pelos componentes do grupo de estudo. E nós destacamos algumas experiências para representar essa onda. Então, vamos estar falando de Maria Lacerda de Moura, Fábio Luiz Filho, experiências de escola moderna, que nós chamamos aqui, né, de escola moderna da Ucrânia, escola moderna Xinmin, escola moderna Palmeiras. Esses nomes são nomes fantasias, né, só como referência, porque não se chamavam assim, mas é porque são escolas no campo de influência do legado pedagógico, onde se destaca o Ferrer e Guardia, né, da Escola Moderna de Barcelona, e essa proposta de ensino racionalista, do racionalismo combatente, né, e sua influência, tanto na Ucrânia, quanto ali na Manchúria, né, e na Coreia, e em Palmeiras, por conta da colônia Cecília, o território, né, de influência dos sicilianos, né, não necessariamente era em Palmeiras essa experiência. E nós chamamos aqui de forma alegórica escola moderna, né, assim. E, por último, vamos estar falando de Janusz Korczak. Tá? Então, sobre Maria Lacerda de Moura, nós destacamos uma breve apresentação dela. Assim, uma mulher daqui no Brasil, mineira, nascida em 1887, faleceu em 1945. Ela teve diversas obras dedicadas à educação, então ela tem esse destaque na educação. Publicou bastante livros, não só em português, né? Assim, ela foi ativa na imprensa operária, né? E a Maria Lacerda de Moura, aqui é uma foto dela, né? Assim, a Maria Lacerda de Moura, ela, além de escrever sobre educação, nós temos aqui algumas obras, notamos que até vai um pouquinho antes dessa onda, né? Mas vale a pena destacar, Em Torno da Educação, uma obra muito divulgada nos estudos sobre Maria Lacerda de Moura, de 1918. E aí tem outras obras aqui, e aí olha só um destaque. Aqui, A Mulher é uma Degenerada, que essa é uma obra, vai discutir de várias obras que discutem a questão feminina, outro destaque dela, quem busca
a referência sobre feminismo, provavelmente vai encontrar, né, nesse período, a influência de Maria Lacerda de Moura, né? Essa obra foi publicada em 24, mas olha a quantidade de reedições. Então, tem 1924, 1925, 1932 e edição mais recente, 1918. Tá? E aí, nós não destacamos todas as obras dela, só algumas para a gente ter a noção de tempo que ela publicou, né, assim, e de reedições que ocorreram, né? E nós destacamos alguns títulos, assim, para a gente poder fazer alguma ponte para o debate, né? Assim, isso aqui é uma breve apresentação e para que a gente estimule também a pesquisa, o interesse, né? E aí tem um texto aqui que eu vou destacar, de 1973, Clero e Fascismo, Horda de Embrutecedores. Então, foi publicado em 1983 e reeditado em 1918. Tem um outro aqui de 34, Fascismo, Filho Dileto da Igreja e do Capital. Olha as edições, 1974, 1912, 2012, perdão, 2018, edições recentes. E essa última obra aqui que nós destacamos, de 1934, Ferrer, O Clero Romano e Educação Laica. Então, foi de 34 e foi reeditado em 2012. Alguns desses textos nós vamos deixar disponível na nossa ferramenta, onde a gente guarda os textos, assim, vocês podem buscar depois, né? E aí, eu trago aqui esse texto, né, para a gente ter uma noção, não vou me prender a ler o texto, mas ter a noção de registros sobre sujeitos de outras concepções políticas, não só dentro do anarquismo, que ela foi destacada e respeitada, né? Assim, ela foi respeitada pela sua atuação no debate na causa da mulher, seu debate dentro da educação e também pelo seu combate ao fascismo. E aí diz aqui, ó, ser Maria Lacerda de Moura a primeira mulher antifascista da América. Olha só o destaque, né? Então, vale a pena destacar, né, e reconhecer e resgatar essa história, né? Então, aqui também falando, né, sobre homenagem, sobre reconhecimento, inclusive de setores de outros campos políticos. Bem, então a gente conclui aqui essa breve apresentação de Maria Lacerda de Moura, e o próximo que nós vamos estar falando vai ser Fábio Furtado Luz Filho. Conhecido como Fábio Luz Filho, ele nasce em 1894 e seu falecimento a gente não conseguiu encontrar registro, né? E aí, né, isso também tem a ver com a questão do nome dele ser muito parecido com o nome do seu pai. Fábio Furtado Luz Filho, ou Fábio Luz Filho, ele é filho do casal Rita Torquino Furtado, Torino Furtado, perdão, e Fábio Lopes dos Santos Luz, né? E aí, Fábio Luz Filho e Fábio Luz, em grande parte dos textos que a gente encontra, né, já escritos sobre eles, é comum a confusão entre as biografias e as bibliografias. Nós encontramos, às vezes, alguns livros do Fábio Luz Filho creditados como se fosse do Fábio Luz. E aí, um destaque que eu daria para essa obra aqui, né, para essa contribuição do Fábio Luz Filho, é que ele tem uma obra chamada Cooperativas Escolares. Ele foi um autor, ele é filho de um anarquista ilustre, que nós já falamos numa onda anterior, né? Ele publicou muito sobre cooperativismo, ele é conhecido dentro do campo do direito cooperativo como doutrinário, a sua campanha incentivando a formação de cooperativas, né? E ele é reconhecido internacionalmente, foi um autor de muito destaque, hoje em dia pouco explorado. Então, esses são alguns dos livros publicados não só em português, tá? E essa obra em específico que faz com que a gente traga ele aqui para esse debate sobre educação libertária. No seu trabalho sobre cooperativas escolares, ele faz um levantamento fantástico de experiências de escolas organizadas por trabalhadores cooperativados. A escola gerida
pelos moldes e princípios filosóficos doutrinários cooperativos, né? E aí, nessa obra de cooperativas escolares, para justificar a sua proposta pedagógica, ele utiliza bastante o pai, o Fábio Luz. Então, um destaque que eu daria nessa obra é que, através dessa obra Cooperativas Escolares, a gente encontra diversos registros sobre Fábio Luz que até então não teriam sido editados, não teriam sido publicados. Então, essa obra tanto serve para demonstrar a proposta pedagógica do Fábio Luz Filho, quanto a gente conhecer um pouquinho, nos seus capítulos, sobre o Fábio Luz pai, né? E aqui, né, nós tiramos, né, de uma edição de Cooperativas Escolares, uma edição de 1960, que fala um pouquinho da importância dessa obra, e aí nota que desde 1931, onde sai a primeira edição, né, e essa edição já é de 1960. Então, essa obra vinha sendo reeditada para a gente ter uma noção da longevidade da obra e da relevância. No caso aqui, está falando que é a quinta edição, né? E aqui são alguns outros depoimentos, né, sobre a importância e a relevância desse trabalho de Fábio Luz Filho. Nós destacamos aqui um dos capítulos, né, chamado Auxílio Mútuo na Natureza, onde, para explicar a importância, né, argumentar sobre a importância do auxílio mútuo, da solidariedade, ele vai até Kropotkin, sobre a obra, né, o apoio mútuo de Kropotkin. Então, ele vai fazer essas referências, né, assim, Kropotkin, da mesma página, a gente encontra aqui Proudhon também, né? E essa obra é interessante porque ele vai divulgar o movimento de cooperativas escolares em vários países, vai divulgar as experiências ocorridas aqui no Brasil. Isso aqui são algumas imagens, porque tiveram várias edições. Essa edição é uma edição que eu tenho em papel, né? Nós encontramos ela também em digital, né? Vai estar também disponível na nossa plataforma lá. Aqui nós temos algumas imagens de uma cooperativa escolar nos Estados Unidos e uma aqui no Brasil, no Rio Grande do Norte, né? E o interessante dessa obra, ele coloca exemplos de material de registro de fluxo de caixa, ele faz esse registro metodológico dessas experiências. Então, esse livro servia, inclusive, de manual para quem quisesse construir uma experiência onde não havia escolas, onde o Estado não chegava, a organização dos próprios trabalhadores fazia a gestão pedagógica e a gestão financeira dessa escola, né? Assim, e aí, eu já disse, inclusive, em algumas experiências, né, assim, de troca com estudantes de licenciatura em educação do campo e com professores também, com educadores, que seria essa obra uma obra pioneira dentro do nosso registro de história no Brasil sobre escolas no campo, né? E aí, ela é anterior, inclusive, da chegada de escolas famílias agrícolas. Então, tiveram muitas experiências dessa no campo. Aqui são, né, do que eu estou falando, né, assim, movimento do mês, balanço. Então, ele coloca alguns estatutos, né, faz registro também de uma ferramenta construída pelo Fábio Luz, pai, né, assim, que é a caixinha escolar, ou SLOD, né, que era uma organização, uma cooperativa financeira para comprar, para acesso a uniformes, a calçados, a material escolar, organizada pela própria comunidade da escola, né? Assim, E aqui, uma notícia, né, contemporânea de uma escola, uma escola municipal. Ela fica numa região chamada Quatro Bocas, Tomé do Sul, no Pará. É uma escola municipal Doutor Fábio Luz, né? Essa também é mais uma das informações que às vezes eu encontro, né, truncada em materiais acadêmicos. Eu já encontrei referência de que essa escola era em homenagem ao Fábio Luz pai, mas essa escola ela vem de um movimento cooperativo. Essa cidade de Quatro Bocas, ela é uma cidade de uma tradição cooperativa
de orientais, é interessantíssimo, né? Assim, na cidade é cheio de referências sobre o cooperativismo. As instituições ali, você vê símbolos tanto orientais quanto símbolos também do cooperativismo, né? Que são aqueles dois pinheiros, tal. E aí, devido a esse movimento cooperativista, devido à influência, né, assim, a admiração que tinham na obra do Fábio Luz Filho, resolveram batizar uma das escolas como Escola Doutor Fábio Luz. Nós podemos ver nos materiais da própria escola hoje, eu já encontrei alguns materiais falando da escola ser de ensino fundamental e outros ser de ensino médio. Pode ser que nessa última década possa ter mudado a modalidade, né? Sim. Mas essa foto ela é de ensino fundamental e municipal. E aí nós vemos a influência do Fábio Luz e a abrangência dele que teve no Brasil. Então, quem quiser também pode buscar material sobre a própria escola, procurar documentos. E aí nós encerramos essa apresentação de Fábio Luz Filhos e recomendamos a leitura dessa obra. E agora nós vamos falar dessas 3 experiências que nós colocamos aqui, botamos entre aspas, né? Assim, a Escola Moderna na Ucrânia, a Escola Moderna Xinim, a Escola Moderna em Palmeiras. Vamos botar bastante aspas nisso daí, né? Então, dentro dessa onda, as experiências da década de 20 e 30, né? E aí essa ilustração aqui representa, né, assim, o fuzilamento de Ferrer e Guardia com essa seta vindo para voltar aqui, vindo aqui até a Espanha, né? Então, fuzilamento de Ferrer e Guardia em 1909 e o desdobrar a influência dessa proposta pedagógica dos registros que a equipe pedagógica fez, né? Dessa proposta de educação racionalista e manifestações de ensino racionalista na Ucrânia, aqui na Manchúria, que pega o território do Ximin, que é Manchúria e Coreia, e aqui no Paraná, no território que a gente faz referência a Palmeiras, mas também vai se espalhar, os sicilianos se espalham por outros municípios ali, nós vamos ver também Santa Bárbara, como é o caso aqui. Então, passando para a primeira experiência, que a intenção aqui é falar um pouquinho, né, brevemente, e dar referência de onde buscar mais informação, sobre a influência que o ensino racionalista, onde se destaca o papel do Ferrer e Guardia, o Marx, desse processo de educação libertária, a influência que teve os ecos da proposta de Ferrer lá na Makhnovitina, né? Então, nós separamos esse fragmento de texto que fala da pedagogia libertária de Ferrer, que eles decidiram aplicar nas escolas. Então, ali, um destaque que essa experiência foi um pouquinho antes da onda, né? Assim, mas a gente colocou aqui no meio desse campo aqui de experiências do campesinato, com influência de Ferrer. Olha o destaque dessa experiência, assim. Aqui nós colocamos uma imagem, né, do território ali da Ucrânia, de inserção espacial, né, da Makhnovitina. A Makhnovitina, que durante o processo da Revolução Russa, ela se via no meio, né, assim, daquele conflito, e é um campesinato com um corte anarquista, né, assim, e dentro da proposta pedagógica, eles apostam, né, em construir uma escola racionalista, inspirada no movimento do Ferrer e Guardia. E aí um destaque que, dentro dessa questão das traduções dos textos, da implantação da escola, eles vão receber também parcerias, contribuições de alguns militantes que vêm das áreas urbanas, né, para atuar ali, né? E aí um deles é o Volin. O Volin, que está aqui uma foto, que então o jovem Volin chega ali, começa a participar dessa experiência ali da Makhnovitina, com a proposta pedagógica, ele chega como educador, e o Volin vira um dos grandes, né, biógrafos também dessa experiência, dos militantes que passaram ali, né, sim, e dessa experiência da resistência anarquista ucraniana
desse exército insurrecional ali. Bem, que é a plataforma, né? Um texto que eles constroem. Aqui uma outra experiência, né, que a gente chama de Escola Moderna Ximin, mas é a escola Hongmian, que é uma escola racionalista. Também, nesse recorte, então, essa experiência da Comuna Ximin, ela ocorre no final da década de 20 para a década de 30, né? Assim. Então, é o campesinato dali, desse pedaço da China, né, da Manchúria, e da Coreia, lutando contra a invasão imperialista do Japão. Nesse processo de luta, se destaca um general militar, Kim Jianjin, que é chamado também de Bakeia, ou conhecido como Maquinô coreano. Olha só. Então ele vem do exército e começa a se engajar com o movimento de libertação, se engajar com a militância anarquista e começa a se destacar ali. E esse, tanto pela sua questão de organização, né, quanto resistência bélica, né, quanto também se dedicando à organização dessa escola, levando a proposta de educação racionalista, né, para esses setores ali da Coreia. Então, esse é um destaque. Nós divulgamos, né, a importância do companheiro Emílio Crises, que o seu trabalho, né, assim, de já mais de uma década, traduzindo, recolhendo esses materiais, né, e trazendo para a gente aqui um pouco dessas informações sobre essa experiência importantíssima de resistência camponesa, né, anarquista, esse levante popular ali na Manchúria. E a gente indica, o Emílio Crises também faz parte do ITA, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência que nós chamamos aqui de Escola Moderna de Palmeiras. Palmeiras é o município onde ocorreu, sediou a Colônia Cecília de 1890 a 1894. Mas essa experiência, né, que a gente vai chamar de Escola Moderna, né, não foi em Palmeiras, foi no município vizinho, que é Santa Bárbara, né? Então, ali no território onde foi a Colônia Cecília, e a Colônia Cecília que acabou, né, em 1894, o que aconteceu com os cecilianos, né? Os cecilianos se espalharam pelo território, né? Alguns voltaram para a Itália, outros foram para outros estados, né? Assim, mas parte dos cecilianos, seus descendentes, ajudaram a construir a história daquele território. E aí, nós vamos chegar aqui, olha só, 1894, 1934. Em 1934, né, muita coisa já tinha ocorrido. Nós temos aqui a foto do Pimpão Agotani, né, o Andreas Agotani, esse aqui, né, os dois estão de gravata, assim. Mas é esse daqui, né, Pimpão Agotani. Ele chega na Colônia Cecília muito jovem, né, criança ainda. Depois da dissolução da Colônia Cecília, né, ele cresce ali na região, depois ele vai para São Paulo. Vai para São Paulo, participa do movimento operário em São Paulo, tal, assim. Ele recebe também as ações da Lei Adolfo Gordo, então ele faz parte daquela leva que é expulsa do Brasil, né? Fica um tempo na Europa, continua sua militância política, fazendo contato com várias figuras e movimentos importantes, né, do anarquismo. Depois ele retorna à região, né, assim. E em 1934, ele recebe a região dali, né, recebe de Santa Bárbara, recebe o jornalista Alessandro Cerchiai. Alessandro Cerchiai, que era amigo antigo do Pimpão, né, dos tempos de São Paulo. Aqui tem um mapa, né, da região Santa Bárbara. O Alexandre Cerchiai, ele atuava na imprensa, no jornal A Batalha. Cerchiai era um dos defensores também da proposta pedagógica de Ferrer e Guardi, que era do movimento operário.
Nessa visita que ele faz à região dos sicilianos, vamos chamar assim, região, esse território, né, assim, que pega não só Palmeiras, mas também Santa Bárbara, ele, visitando a região, ele fica um tempo ali hospedado para fazer o registro dessas experiências, conversar com os descendentes da colônia Sicília, né? E nisso fica hospedado com o Pimpão e ele desenvolve, né, se aproxima desses familiares e desenvolve atividades pedagógicas de caráter racionalista ali com os jovens dessa região. Bem, aqui é um outro mapa também que nós encontramos esses materiais na obra do legado atual que tem ali em Palmeiras, né? Sim, nós podemos encontrar isso nos livros da colônia Cecília, do nosso companheiro Alberto Bar. Indicamos também a leitura desse material. E um destaque foi a partir dessas reportagens, dessas anotações que Alexandre Cerquias fez, que surgiram algumas das obras famosas sobre a colônia Cecília, né? Bem, então nós encerramos aqui essa breve apresentação sobre essas 3 experiências camponesas que tiveram uma certa influência do Ferrer e Guardi. E nós vamos falar agora da nossa última experiência de Janusz Korczak, né? Pedagogo Janusz Korczak, mas que de formação ele era pediatra e se torna pedagogo, né? Assim, Janusz Korczak é um pseudônimo, né? Assim, o nome dele é Henry Goldschmidt, né? A gente não tem precisamente, foi difícil de encontrar a data de nascimento, o ano de nascimento dele, né? Mas na década ali de 80, né, do século XIX, finalzinho, provavelmente, e ele morreu em 1942. O que a gente traz de destaque aqui de Janusz Korczak? Janusz Korczak ele teve uma experiência de construção de um orfanato, né? Janusz Korczak era médico, ele tinha bastante influência naquela região ali, em Varsóvia, então ele atuava, autor de vários livros, atuava em programas de rádio, então tinha bastante influência pedagógica e geria um orfanato. Esse orfanato, a gente tem um quantitativo de 200 crianças, né? Assim, sempre faz essa referência, 200 crianças do orfanato, onde nesse orfanato, existia orquestra, existia teatro e existia um parlamento onde as crianças participavam, né? Assim, então, o destaque que a gente faz aqui para essa experiência de Janusz Korczak é uma experiência de autogestão pedagógica, né? Aqui, uma referência de oficinas, de atividades com essas crianças. Uma outra coisa também destacar, né, assim, que parte dos educadores que compunham, né, o Korczak não atuava sozinho, né, assim, existia um grupo, né, de educadores ali, né, dando suporte. Ele, às vezes, era porta-voz na publicação dos livros, né, assim, mas existia um corpo pedagógico com ele, e desse corpo pedagógico existiam também ex-crianças que passaram pelo orfanato e que, no momento, já estavam adultas e colaborando, né, nesse projeto, né, interessante. Aí, mais algumas atividades de campo de Janusz Korczak, né, mais fotos, provavelmente aqui seria alguma apresentação, né, referência à orquestra, né, atividade de campo, outras pessoas aqui e um pouquinho das suas obras, né, assim. Para esse encontro, nós lemos o texto de Moacir Gadotti, que fala de Janusz Korczak, precursor do direito das crianças, e aí nós falamos também de outras obras do Janusz Korczak, como Amar uma Criança, Quando Eu Voltar a Ser Criança, né? Tiveram outras obras também, como Diário do Gueto, né? E aqui algumas referências, né, biográficas e que fazem análise do processo pedagógico do Ferrer. O interessante, dependendo do material que a gente encontre, a gente vai encontrar mais uma referência falando, né, assim, do Ferrer, do Janusz Korczak, perdão, como Marte, né, assim, porque
a experiência dele foi interrompida pela invasão nazista, né? Então foi executado tanto as 200 crianças quanto também o Janusz Korczak, né? Então tem algumas obras que falam dessa questão, né? Assim, da memória desse educador que foi executado, mas existem alguns desses materiais com registros fantásticos sobre a experiência e as ferramentas pedagógicas que eram adotadas ali por esses educadores, né? Assim, e pelas crianças também. Aí eu destaco o Diário do Gueto, que traz algumas análises, então, escrito pelo Korczak, referências que ele fala, né? Assim, se fosse se as crianças de rua, os órfãos dali, fossem um proletariado de calças curtas, ele queria ser como Karl Marx para essas crianças. Só que ele achava que o socialismo deveria ter mais liberdade. E aí a gente encontra, né, dentro dos projetos de Korczak, né, a gente encontra nas suas anotações, o desejo de escrever sobre a biografia e a obra de Kropotkin. Né, assim. Então a gente vê que ele dialogava, tinha a sua dedicação, né, tinha a sua admiração pelo Kropotkin, e isso pode ter influenciado. Né? E aí o interesse de trazer o Janusz Korczak, que é uma divulgação para o campo de educação popular, para o campo de educação libertária, sobre essa obra, conversando com alguns anarquistas de origem judaica. Né? Então, dentro da sua comunidade, sim, é comum conhecer Korczak e conhecer, inclusive, as influências libertárias, a atuação libertária de Korczak. Né? Sim. E, às vezes, fora desse grupo, a gente tem uma dificuldade um pouquinho de acesso às informações. Mas aqui no Brasil a gente tem bastante material, né? E fica essa dica de a gente procurar mais coisas sobre o Janusz Korczak. Ele escreve O Direito da Criança ao Respeito, é uma obra dele, que essa obra influencia, né, a primeira proposta de direito das crianças que surgiu no mundo. Né, assim. Então, por isso a gente diz que Janusz Korczak é o precursor do direito das crianças. Antes da primeira proposta de direito das crianças, ele escreve O Direito da Criança ao Respeito. Então, a gente vai estar encerrando esse encontro aqui falando do Korczak. Dentro do nosso grupo de estudo, a gente também assistiu um vídeo chamado As 200 Crianças do Dr. Korczak. Aqui, como é a capa, né, assim, dessa obra em VHS, né, assim, essa obra chegou a ser, né, exibida em TVs abertas no Brasil aqui, né, nos anos 90 e tal. É uma obra interessante, baseada principalmente no Diário do Gueto, né, assim, em algumas obras do Korczak. Né, assim. É uma obra que mostra algumas dessas experiências pedagógicas, mas vai também dar bastante ênfase a essa questão do genocídio, ali naquela região, genocídio que os nazistas fizeram, né, assim, e da morte, né, assim, como foi interrompida essa experiência. Algumas das justas homenagens, né, sim, a questão das crianças de Janusz Korczak. Isso aqui é um grande painel, um grafite, né? Então, aqui os artistas, né, utilizando inclusive andames para construir, dá uma noção, né, do tamanho dessa obra. É uma homenagem mais recente ao Janusz Korczak. Detalhe que aqui eles fizeram utilizando a imagem do filme, não foi de uma foto real, né? E aqui uma estátua, um busto, né? Um monumento. E a gente encerra aqui essa exibição. A gente agradece, né, a participação de vocês e esperamos que essas aqui a gente não tem a pretensão, né, de falar de tudo, né, até por questão também do tempo, mas é trazer algumas referências para que tenham um desdobramento nesse estudo. Então, agradecemos